Bom dia, meninas, garotas, mulheres da minha vida. Quase que eu não faço essa live por causa desse cabelo aqui. Mas aí eu estaria servindo mais ao meu ego do que ao meu propósito de vida, né? Então vamos lá. Quero falar sobre uma coisa que pode ser uma pedrinha no sapato ou uma montanha na nossa vida, que atrapalha a gente demais. E essa palavrinha se chama perdão. Uma palavrinha tão pequena, mas que tem um impacto enorme na nossa vida. Oi, Lari, seja bem-vinda. Então, vamos começar falando da etimologia da palavra. Vem do latim, né, perdonare, que tem o significado de doar. Então, ou seja, a gente vai estar abrindo mão de se sentir vítima de algo. O que acontece? A gente está doando nosso direito de estar ressentido por algo que alguém nos fez, por uma agressão ou uma ofensa. Então, a gente está doando o nosso direito de nos sentirmos ressentidos por aquilo, né? E lá no Novo Testamento, há 2 vocábulos gregos que são traduzidos como perdoar, tá? Apieme, que é ou afm, eu não sei a pronúncia, que significa deixar de lado, e apoluo, que significa libertar, colocar em liberdade. Ou seja, resta a nós decidir o que a gente vai optar, né? Diante de algo que nos deixa ofendidos e magoados. Então, olha só, os 2 vocábulos, né, falaram sobre libertar, doar. Ou seja, é como se a gente estivesse falando assim, ó, eu não quero mais me aprisionar com isso, eu não quero mais me envenenar com isso. Toma que isso é teu, isso tu vai se resolver, tu se resolve com Deus, com quem for, porque eu não quero mais isso, eu quero me sentir bem, né? Eu tenho o direito de me entender e me perdoar todo mundo e sentir paz, né? Ou seja, tu vai se acertar com o Senhor e eu vou me acertar comigo mesmo. Então, eu não quero mais me aprisionar, me envenenar com isso. Eu entendo o perdão como sendo assim, tá? E olha uma coisa interessante. Teve um tempo atrás que eu vi um vídeo que falava que o seguinte, não perdoar a gente vai se ofender por algo que o outro nos fez, certo? Só que aí você vai acabar ofendendo a Deus. Por quê? Porque você vai estar se afastando. Enquanto você estiver com aquela mágoa, você vai estar se afastando, né, do Espírito bom, do Espírito Santo. Então não faz sentido, foi um terceiro que te magoou e tu tá descontando tudo no Senhor? Vocês entenderam? Faz sentido? Alguém te magoou, você fica ofendido e vai ficar ofendido com Deus. E acaba se afastando da presença dele, tá? Eu trouxe algumas coisas bem legais aqui pra vocês hoje. Eu vou começar aqui falando de alguns pontos, 5 pontos para levar em consideração sobre quem tá passando por esse processo. Como eu falei, pode ser uma pedrinha no sapato ou pode ser uma montanha que você tem que passar por aquilo, né? Transpor aquilo, tá? Na tua vida. Nesse momento não cabe a nós fazermos comparações. Então, vou falar de 5 pontos para levar em consideração para quem está passando por esse processo do perdão. Vou falar dos benefícios e separei alguns trechos de livros muito bons que eu amo demais para compartilhar aqui com vocês, tá? Ai, minha nossa, eu deixei o WhatsApp aberto agora, fica dando um monte de notificação. Ó, alguns pontos para levar em consideração. Entenda como você se sente sobre o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa lá, você tem que parar pra pensar, tá, mas o que tá me incomodando? O que de fato me incomodou? Por que isso me afetou tanto? Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Por que tem coisas que nos afetam tanto? Então, a gente tem que enfrentar esses monstrinhos, né? Ou eles vão nos dominar. E muitas vezes, gente, é mais fácil do que a gente imagina. É mais simples, né? Então, reconheça a sua angústia. Reconheça de onde vem essa angústia, porque geralmente elas vêm de sentimentos feridos. Sentimentos lá de trás, algum pensamento, situação que você já vivenciou, né? Só que daí tu tem que fazer o seguinte, tu tem que separar uma coisa da outra. O que aconteceu agora é agora, está no presente. O que aconteceu lá atrás é do passado, não é o que está acontecendo agora. Então, muitas vezes a gente traz coisas do passado e fica vivendo esses sentimentos como se fosse uma coisa só, tá? Então, separa uma coisa da outra.
certo? De forma consciente. E o melhor de tudo, gente, o perdão, ele vai ajudar a curar essas feridas. Essas que eu falei lá de trás, as de agora, né? Então, o perdão vai curar todas elas. Segundo ponto para levar em consideração, se permita sentir. Fale com a outra pessoa, chore, aproveita aquele teu momento e exponha a situação. Às vezes não na hora, né? A gente sempre recomenda respirar antes, deixar passar um pouquinho, mas assim que é possível, conversa com a pessoa, né? Já aconteceu, ano retrasado, aconteceu uma coisa bem chata comigo, enquanto eu estava grávida ainda. Uma situação muito, muito chata. E eu me permiti viver aquilo. Eu me permiti. Tanto é que eu mandei um áudio chorando, explicando pra pessoa, olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu me senti realmente traída, né? Eu confiei em vocês, aconteceu isso, tararara, e chorando, e mandei o áudio. Então, assim, não tenha vergonha de chorar, de expor, de falar pra pessoa, eu estou ferida, eu estou ofendida com o que aconteceu, né? Então, usa tuas palavras, né? Faz uma oração antes e fale com a pessoa. Por quê? É melhor do que fingir. Sabe quando a gente engole desse quadrado aquilo e cria aquele climão, tu se afasta da pessoa, a pessoa às vezes nem sabe o que aconteceu, ela nem sabe que te ofendeu tanto. E aí fica um climão e aquela bola de neve só aumenta, 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 e depois para reverter é muito complicado, né? Então, assim, se permita sentir e falar, eu não gostei, eu estou chateada. E vamos deixar passar um tempo, né? Então, às vezes é a melhor opção. Terceiro ponto para levar em consideração sobre o perdão. O perdão, ele é mais interno do que externo, tá? É para você e para ninguém mais, né? Não tem que ficar provando nada, tentando provar nada, expondo. Não precisa voltar a se reconciliar com a pessoa, né? Não é esquecer o que aconteceu, não é aceitar o que aconteceu. Realmente você vai lembrar, mas lembrar sem dor, porque tu tirou aquele fardo, tirou aquele peso, aquele veneno que estava dentro do teu coração. Então, assim, não é necessário voltar a conviver com a pessoa, certo? Então, perdoar não é aceitar, é sobre ter paz. Acima de tudo, é sobre ter paz, tá bom? Então, é algo muito interno. Não tente se comparar também, comparar com outros processos de outras pessoas. Quarto ponto para levar em consideração. Não crie regras nem expectativas. Gente, a expectativa é uma pedra de tropeço enorme na nossa vida. É muito ruim pra tudo, expectativa pra tudo. Então, assim, se eu fiz isso, eu espero que fulano faça aquilo. Poxa, eu dei o primeiro passo, por que ele não vai e faz igual? Sabe essas frases que vêm assim? Olha, agora que eu fiz isso, o mínimo que ele pode fazer é isso. Então, esquece a expectativa, foca em você, né? Você vai fazer a sua parte, você vai perdoar. Falar com Deus, falar com a pessoa se assim for, enfim, né? Então, assim, desista de esperar coisas das outras pessoas e foque em você. Lembra? Tudo que você foca expande. Então, você vai focar em você. Quinto ponto para levar em consideração nesse processo. Em vez de ficar repetindo mentalmente as tuas mágoas, de ficar remoendo, ficar repetindo, vai procurar novas maneiras de conseguir aquilo que tu deseja, né? De novo, aquilo que você foca expande. Então você vai procurar outras formas de aumentar aquilo que você quer para tua vida. Em vez de ficar martelando ali em cima de algo que não foi bom, que é ruim, vá procurar outras coisas positivas. Vá se envolver, vá se ocupar com outras coisas. Lembra que mente vazia é oficina de quem? Todo mundo já sabe. Ok, e aí entra os benefícios. Vamos falar agora dos benefícios? Gente, o poder do perdão já é muito estudado cientificamente, tá? Tem livros, tem pesquisas e tudo sobre o poder do perdão. Vamos começar falando que ele reduz o estresse, né? E a mudança da percepção do perigo da nossa vida. Olha que bacana. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, o mundo ele fica um lugar muito perigoso. A gente fica super desconfiado com as anteninhas ligadas, a gente desconfia de tudo, de todas as pessoas, das relações. E a gente se ofende mais facilmente. Então, por isso que diminui também a tensão e o estresse. Olha que legal. O que mais que o perdão vai fazer? Vai reduzir a nossa pressão sanguínea, vai amenizar a nossa tensão muscular,
Que mais? Diminuir os riscos de doenças cardíacas. Vai melhorar todo o nosso sistema imunológico, porque o ser humano não foi feito para ficar sempre antenado, sempre preocupado. A gente precisa dessa atenção, dessa preocupação, né, saudável. Mas a gente não pode ficar o tempo inteiro com aquilo ligado. Isso baixa muito o nosso sistema imunológico, certo? Que mais? Como eu falei, vai reduzir o estresse e a depressão, que é tão falado hoje em dia, a depressão, né, a ansiedade. Por quê? Quanto mais angustiados a gente está, mais a gente vai desenvolver doenças psicossomáticas, né? Ansiedade, transtorno disso, daquilo, úlceras, gastrites, enfim, tudo que é coisa, né? E mais importante, vai te trazer paz, mais leveza e foco no que tu precisa fazer na tua vida. Ou seja, como que a gente fica com mais paz, leveza e foco? Os nossos negócios vão se expandir, vão crescer, vão prosperar. As nossas relações vão melhorar, porque reduz aquele nível de preocupação, de achar que todo mundo vai te passar para trás, né? Aquela desconfiança. Ou seja, vai abrir novos caminhos para a tua vida, né? Vai destravar prosperidade na tua vida, em todos os aspectos, em todas as áreas. Ou seja, gente, o perdão vai melhorar em todos os sentidos, emocional, espiritual e financeiro também, né? Como que a gente vai fazer isso, então? Depois que eu falei tudo isso pra vocês, como que a gente faz? Se é um processo assim, como eu falei, pode ser uma pedrinha, algo simples, razoavelmente simples de resolver, mas pode ser que uma pessoa traiu completamente a tua confiança, né? Que envolve mortes, envolve um monte de coisas. Pode ser algo realmente muito grande. Então, como que a gente vai fazer esse processo? Decidir que tu vai tentar. Primeiro passo, decida que você vai tentar. Segundo passo, orar. Abra, derrama tua alma, teu coração para o Senhor, aquele que tudo conhece, aquele que deu o mandamento. Então vá, converse com ele sobre isso, né? Outra coisa, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Não queira resolver tudo num dia só, tudo de uma vez só. Celebre as conquistas. Nossa, hoje eu consegui orar sobre o assunto. Segundo dia, hoje eu consegui conversar um pouco sobre esse assunto com alguém. E aí tu vai, um dia de cada vez, subindo degrauzinho. Um degrau por vez, tá? Outra coisa, lembrar. Não é você que merece ser feliz. Não é mais sobre o outro, é sobre você, tá? É mais sobre você do que o outro, né? Então, assim, como eu falei, não é aceitar, não é conviver com a pessoa que te faz mal, mas é tirar aquele direito de estar ressentida, doar esse direito de estar ressentida e sentir paz e felicidade e fazer a tua vida fluir, né? E outra coisa nesse processo, lembrar que é um mandamento. Lá em Mateus 7, versículo 2. O que a gente lê? Lá em Mateus 7, versículo 2. É desse livro aqui, maravilhoso, que eu amo, assim na terra como no céu, do Jeffrey Holland e a Patricia Holland. Esse livro é maravilhoso. E aí diz aqui, ó: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então a gente não pode esquecer, né, que assim como eu vou julgar alguém, eu não posso me queixar depois da maneira com que estão julgando a mim, né? E aqui, vamos ver aqui, ó. Um comentário crítico, mesquinho ou maldoso é simplesmente um ataque a nosso próprio valor individual. Por outro lado, se nossa mente buscar constantemente o lado bom das pessoas, isso também voltará a nós e nos sentiremos verdadeiramente bem com nós mesmos. Uma coisa muito interessante que a Patricia Holland falou nesse livro: as pessoas só podem ser o que são. Elas só podem oferecer o que têm no momento, tá? Então, muitas vezes as pessoas agem por medo. Às vezes não é algo pessoal, querendo de forma consciente te fazer mal, por más intenções, mas elas são motivadas muitas vezes pelo medo,
E aí entraria uma outra live só para falar sobre isso, sobre as motivações por trás das nossas ações. Muitas vezes a pessoa se sentiu acuado com você, com a tua presença, com a tua luz, medo de ser passado para trás, e aí vem as feridas internas dessa pessoa, as sombras que estão aparecendo nessa pessoa. E aí ela faz coisas que vão te magoar, te ofender. Mas lembra que é uma decisão, não é o que está acontecendo na tua vida, é o que tu vai fazer com o que está acontecendo na tua vida. Qual vai ser a tua reação? Qual vai ser a tua decisão daqui para frente, tá? E é que ela diz também, o perdão é a chave para a paz nos relacionamentos humanos, no geral, tá? E aí, a gente precisa lembrar que se nós precisamos tanto do perdão, por que no primeiro momento que nós somos testados, a gente nega esse perdão pro outro? Se nós somos seres tão pecadores, a gente sempre pensa que quando alguém nos ofendeu, a gente foca sempre na outra pessoa, porque a outra pessoa errou, porque ela fez mal por mim, certo? Mas e eu? Eu sou santinha? 100% perfeita? Será que eu não ofendo constantemente outras pessoas também? Em menor ou maior grau? Então, se a gente precisa tanto do perdão de Deus, por que no primeiro momento a gente nega esse perdão? Como eu falei, não é esquecer, pode ser fácil, pode ser mais difícil em algumas situações, mas a gente precisa tentar. A gente precisa dar o primeiro passo e confiar em Deus, porque se Ele deu esse mandamento, Ele não vai nos ajudar a cumprir esse mandamento? Se é um mandamento, está tão escrito nas Escrituras e até pesquisas comprovando isso, que nós precisamos do perdão, nos perdoar e perdoar os outros. Então é isso que eu falei, né? É algo muito... uma via de mão dupla, né? Eu perdoo, tu me perdoa, eu perdoo, tu me perdoa. E assim vai, né? E o presidente Kimball, o presidente Spencer W. Kimball, nesse mesmo livro que eu mostrei para vocês, ele fala aqui, ó, ele garantiu-nos que ao tentarmos esquecer o mal feito a nós, começaremos a livrar-nos de tudo que for difícil de perdoar em nós mesmos. Então lembra que eu falei que muitas vezes as pessoas são motivadas pelo medo, pelas sombras que vêm dela, não por más intenções, mas pelos medos. Então muita coisa que é difícil de perdoar em nós vai ser curado quando a gente começa a esquecer o mal que fazem para nós. Então, aquilo que é difícil de nos perdoar vai ser mais fácil quando a gente perdoa os outros. É muito interessante, né? E tem mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. Deixa eu ver... Ah, tá. Então, Alissa, entendi tudo. Entendi, é bonito, é legal. Tô tentando, mas na prática não tá indo. Não consegui. O que eu faço? E aí, gente... Deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Ai, gente, esse livro, olha, quem puder, adquira. É muito bom. Muito bom. Assim na terra como no céu. Não consigo. Sim, aí tu vai falar com o Senhor, vai fazer, abrir teu coração de novo e falar assim, Senhor, eu não consigo. E eu vou dar uma chave que eu virei na minha vida aqui. Depois que eu li isso, parece que tudo fez mais sentido, sabe? Quando a gente não consegue por conta própria, com as nossas dificuldades humanas, terrenas, a gente vai o quê? Pedir que o Senhor conceda uma porção do amor dele. Pedir que ele conceda uma porção do perdão dele, do discernimento dele, da empatia dele, principalmente do perdão. Então, quando eu não consigo com as minhas próprias forças, eu posso falar, Senhor, eu não consegui. Por favor, dá-me o teu perdão ou me conceda uma porção dele, por favor. E então você espera. E aí tu vai ver a magia acontecer. A mágica, né? Acontecer na tua vida. Só espera, confia, porque se o Senhor pediu, Ele vai dar meios, vai dar recursos para que você consiga fazer tal coisa. Então tá. Ó, daí ela fala assim, ó, há muito nesse mundo que só pode ser realizado com a ajuda de Deus. Se Ele pede que amemos, Ele nos dará forças para fazê-lo. E aí ela comenta de um livro, The Hiding Place, da Corrie ten Boom. Gente, essa história aqui, como eu falei lá ao longo da live, tem coisas que são pequenas, tem coisas que são maiores, que envolvem até morte, coisas assim bem grandes, né? E aí, como é que a gente vai fazer esse processo? Da mesma forma. Da mesma forma, isso vale para todos os casos. E aí ela fala assim,
Já experimentamos o pavor da guerra, dos campos de concentração ou da morte de familiares ou amigos? Aí a Patricia Holland comenta um trecho desse livro, The Hiding Place, da experiência já do fim da guerra. Olha só, preste atenção. Essa Corey, ela já tinha sido libertada da prisão e seu único desejo era ensinar ao povo que a única maneira de reconstruir a vida é por meio do amor. Então ela estava empenhada em ensinar o povo sobre o poder do amor, de como poderiam reconstruir suas vidas após a guerra, após, né, o Holocausto e tudo mais. E aí ela estava ensinando as pessoas. E ela diz assim, no final da reunião em Munique, eu ouvi o antigo soldado do exército de Hitler, que servia de guarda na entrada do banheiro da prisão. Ele era o primeiro dos nossos carcereiros que eu via desde aquela época. E de repente era como se tudo estivesse voltando. Todos aqueles homens em atitude de zombaria, nossas roupas empilhadas, o rosto de Betsy, pálido de medo. E aí, gente, o que aconteceu? Esse homem foi até a Corey. Ele veio até mim quando a igreja começou a esvaziar-se, radiante e reverente. E ele falou, como sou grato por sua mensagem. Pensar que, como você disse, ele pagou por meus pecados. Gente, o soldado de Hitler estava falando para ela, ela estava dando mensagem, ele foi lá, prestou toda a atenção na mensagem que ela deu. Imagina vocês nessa situação, imagina vocês e esse soldado chegar e falar, como sou grato por tua mensagem, dizer que ele pagou por todos os meus pecados. E aí ele estendeu a mão para apertar. Ele estendeu a mão para apertar a mão da Corey. E aí ela disse que ficou paralisada, ela não sabia o que fazer. E ela falou, gente, eu tava explicando tanto sobre a necessidade de perdoar que eu não consegui nem estender a mão para aquele homem. E aí ela falou, embora pensamentos inflamados e vingativos estivessem borbulhando dentro de mim, eu percebi que constituiria um pecado alimentá-los. Jesus Cristo morrera por esse homem e eu ainda queria pedir mais? Senhor, eu orei, perdoe-me e ajude a perdoá-lo. Ela tentou sorrir, tentou erguer a mão e não conseguiu. Ela não sentiu nada, nem a menor porção de afeto ou caridade. Então estava muito recente aquilo nela, né? Então você imagina a cena. Aí ela fez outra oração silenciosa e ela falou, Senhor, eu não consigo perdoá-lo, dá-me o teu perdão. E foi aí, então, que eu extraí esse ensinamento, comecei a aplicar na minha vida, que eu quero passar isso para vocês hoje. E aí ela fala que ao tocar a mão dele, algo incrível aconteceu. Do meu ombro percorreu o braço e a mão, uma corrente pareceu passar de mim para ele, enquanto ardia o meu coração. Em meu coração, por esse desconhecido, um amor que quase me envolveu por completo. Então, da extrema raiva, vingança, surgiu o quê? Um amor que ela não sabia explicar. Um amor enorme que envolveu ela por completo. Naquele dia descobri que não é de nosso perdão e bondade que depende a cura do mundo, mas do perdão e bondade de Deus. Então tudo é dele, tudo é para ele. Nós somos servos dele, somos instrumentos na mão dele. E aqui tem um outro livro que eu amo demais, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse aqui é o nosso mestre Dale Carnegie. Eu vou ter que fazer uma live parte 2 para extrair também e passar para vocês as coisas que eu aprendi desse livro. E aí ele fala sobre repetirmos, que podemos aprender e repetir as preces dos índios, né? Uma prece indígena que diz: ó grande espírito, impeça-nos de julgar e criticar um homem sem antes caminharmos com seus sapatos durante 2 semanas. E aí o Carnegie fala, né? De modo que ao invés de odiar os nossos inimigos, tenhamos piedade deles e demos graças a Deus por não ter a vida feito de nós o que eles são. Em lugar de amontoar condenações e vinganças contra os nossos inimigos, demos-lhes a nossa compreensão, a nossa simpatia, o nosso auxílio, o nosso perdão e as nossas preces. E no final, como o general Eisenhower diz, não desperdicemos 1 minuto sequer falando das pessoas que não nos agradam. Então, lembra a sugestão que eu dei para vocês? Em vez de ficar remoendo, mentalizando aquelas mágoas, vai focar naquilo que vai te alimentar de forma positiva.
Vai fazer coisas que você quer, em vez de focar, isso eu não quero, tá? Mas o que tu quer? O que tu quer pra tua vida? Então vai focar, vai ver, vai trilhar esse caminho pra trazer coisas que você quer pra tua vida, certo? Então assim, é um assunto delicado, mas como vocês viram, está recheado livros, escrituras, pesquisas sobre o poder de aliviar, de abrir nossos caminhos e nos trazer prosperidade, né? Nos âmbitos relacionamentos, né? Emocional, física, a parte física da saúde, e o lado financeiro também, espiritual principalmente. Porque quando a gente abre esse caminho, todos os outros vão se abrindo. E a gente consegue viver mais feliz, com mais leveza e mais foco para focar naquilo que a gente precisa. Gente, encerro por aqui. Vou seguir com meus compromissos. Muito obrigada para quem participou. A live vai ficar gravada. Voltem, peguem ali as dicas que eu deixei, tá? O passo a passo. E a gente se vê na próxima live, então. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau.